Irmãos e irmãs, que momento lindo nós vivemos todas as segundas à noite, celebrando a Eucaristia. Diga-se de passagem que a Santa Missa é a maior de todas as orações que existe nela. O sacrifício de Cristo se renova, se atualiza de maneira concreta. Esse sacrifício no qual Ele se entrega por amor a cada um de nós, dando sentido à nossa vida, dando sentido à nossa história. E o interessante é que a liturgia de hoje, em especial a primeira leitura, fala sobre a dinâmica da liberdade. Quem verdadeiramente não quer ser livre, não quer viver de maneira livre? Contudo, é fato que muitos de nós acabamos não bem compreendendo o que significa uma verdadeira liberdade. E há muitos que, em nome de uma liberdade, acabam se tornando prisioneiros. Como bem dizia o poeta chileno Pablo Neruda, você é sempre livre para escolher, mas será sempre prisioneiro das consequências das suas escolhas. Porque não tem jeito. Você é livre para usar droga, entre aspas, mas você vai ser escravo do vício. A liberdade, se não for bem compreendida, ela gera escravidão. Eu sou livre para beber. Não é que nem esses dias um rapaz me deu um exemplo tão bonito. Diz que ele chegou no trabalho dele, um rapaz cristão, que vive mesmo a sua fé. Diz que ele chegou no trabalho dele e tem coisas das quais, do meu ponto de vista, a gente não pode falar em qualquer rodinha por aí, como se fala de futebol, não é? Acho que tem coisas que são muito sagradas para a gente ficar expondo. Mas esse amigo me disse que ele não gostava de ficar expondo a pureza da fé dele num ambiente assim, muito inóspito, desagradável, no qual as pessoas só queriam fazer chacota, tirar sarro daquilo que ele acreditava. Mas diz que um dia ele chegou ali no serviço dele, estava uma rodinha de umas cinco rapazes. Aí um lá que era bem beberrão, bem libertino, disse para ele: esse rapaz amigo meu não é nem católico, é de uma outra denominação cristã, é um irmão protestante. Esse rapaz que trabalhava com ele olhou para ele e disse, tirando sarro, né? Escuta aqui, você dá dízimo mesmo para a igreja? Ele falou, dou. Você é um otário, você fica dando dízimo para a igreja, quanto você gasta com dízimo? Todo mês. Aí ele falou, tanto. Aí todo mundo riu do menino, logo cedo, imagina que recepção. Aí o menino parou, respirou, olhou para o menino e falou assim, você bebe e fuma, né? Sim, eu bebo e fumo. E quanto você gasta com a bebida e com o cigarro? Ele gastava 6 vezes mais que o dízimo que o menino dava. Aí no final o menino disse, quem que é o otário? Aí todo mundo riu. Riu do rapaz, né? E tem lógica. Eu desço além. E ele falou assim, eu não dou dinheiro para a igreja não. Não dá dinheiro para a igreja, mas dá dinheiro, desculpa a expressão. Dá dinheiro para aquele que criou os vícios que estão destruindo as famílias por aí, né? Não dá dinheiro para a igreja, mas dá dinheiro para o capeta, pronto. É isso que eu estou querendo falar. Vou ficar rodeando. Eu estava lá em Natal, lá eles falam assim, não arrodeia, não é? Não vou ficar rodeando. É isso mesmo, desculpa a sinceridade e a radicalidade, mas é isso. Eu não tenho coragem muitas vezes de sustentar a minha fé. Eu quero que a igreja tenha padres lindos, bonitos, inteligentes, cantores, mas eu não sei nem quanto custa para formar um padre. Nunca ajudei um seminário, não ajudo nada. Acho que a luz da igreja é de graça. Acho que tudo aqui são os anjos que trouxeram esses microfones, colocaram aqui, não custou nada. Não, muita gente fala, eu sou livre, eu não ajudo, mas está gastando metade do salário com cerveja, metade do salário com cigarro, metade do salário com coisas que ao invés de fazer bem, fazem mal. E eu não estou falando de uma pessoa que lá na sua casa, um pai de família que toma um pouco de vinho na sua casa. Estou falando de pessoas que acham-se livres, desculpa a sinceridade, mas se tornam escravas e enganam-se a si mesmas. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, mas será que é livre mesmo? Olhe bem, no que você gasta o seu dinheiro? Na direção na qual é empregado o seu dinheiro revela quem você é. Quais são as suas prioridades? Com o que você gasta? Você gasta com coisas que fazem bem para você? Você gasta com coisas que fazem bem para a sua família? Mas como disse esse rapaz, eu sou livre, é nada. Um cara de pau gastava 6 vezes mais que o menino e se julgava livre.
Pois bem, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, São Paulo com uma sabedoria profunda está dizendo que o que aconteceu com Sara e Agar tem um significado profundamente alegórico, ou seja, Sara, aquela escrava com a qual Abraão teve um filho, Ismael, esse filho nasceu sob o regime da escravidão, porque ele era filho de uma escrava, São Paulo está dizendo. Agora Isaac, que já nasceu de Sara, não de Agar, que era escrava, é o filho da promessa. E São Paulo está dizendo, olha, Agar representa a antiga escravidão da lei, e Sara representa a nova aliança. Enquanto Agar representa a antiga aliança do Sinai, Sara representa a nova aliança. Em Cristo Jesus, São Paulo está dizendo, Cristo nos fez livres. Você sabia que a lei que os judeus viviam, que Jesus vivia, era uma lei com muitas normas, gente, com muitas prescrições. Existiam 613 normas. No dia de sábado, a pessoa só podia dar um número X de passos, não podia comer isso, não podia comer aquilo. Jesus disse, olha, a lei que eu dou a vocês é que vocês amem a Deus em primeiro lugar e o próximo como a vocês mesmos. Só que São Paulo está dizendo, olha, Cristo libertou vocês, mas não usem a liberdade como um pretexto para pecarem, para se tornarem escravos, escravas. Como nós usamos a nossa liberdade, como nós usamos o que Deus nos deu. Eu gosto tanto de uma citação do livro do Eclesiástico, que diz assim, faze algum bem para ti mesmo, com aquilo que Deus te deu. Usufrui dos bens que Deus te deu, fazendo algum bem para você mesmo. Ou seja, viva bem a vida, use o que você tem, empregue suas energias, o seu dinheiro com coisas que te façam mais feliz, com a sua saúde, com a saúde da sua família, ajudando alguém que precisa. Eu me recordo de um testemunho que eu ouvi esses dias de um senhor uma pessoa já madura que me disse, olha, quando eu era novinho, criança, certa vez o meu pai pegou na minha mão e falou, vamos ali comigo. E quando eu vi, o meu pai estava entrando na cadeia. E ele disse, eu novinho pensei, meu pai vai me prender aqui, vai me deixar, o que eu fiz de castigo? De repente o pai dele entrou e foi visitar um preso, que era um preso que ele conhecia, um amigo de infância, que acabou se perdendo na vida. E disse que o pai dele perguntou para esse preso, como é que está a refeição aqui? O preso disse, olha, quando vem é horrível, muitas vezes não vem. E o pai dele, na frente do menininho, se comprometeu a todo dia mandar a refeição para o amigo na cadeia. E esse homem, hoje senhor, me disse que essa foi a pregação mais bonita que o meu pai já fez para mim. E o pai dele não era uma pessoa assim, de ficar falando de Deus, mas com o exemplo ele educou o menino concretamente para uma liberdade que se expressa no amar, no dar livremente. Gente, a gente é livre de verdade quando a gente aprende a viver essa lei do amor a Deus e do amor ao próximo. Muitas vezes você pode não ser escravo de um vício, mas você é escravo do vício do interesse. Eu só faço X se eu ganhar Y. O amor que liberta verdadeiramente não é aquele que é alicerçado no interesse, que eu só faço uma coisa se eu receber outra em troca, que eu só amo se a pessoa corresponder o que eu quero. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, eu estou revoltado com fulano. E eu fui conversando com essa pessoa, no fundo, eu e essa pessoa concluímos que essa pessoa estava revoltada com o fulano, porque o fulano não era o que ela queria que ele fosse. Ou seja, a gente exige que as pessoas correspondam todas as nossas expectativas. Eu achei que você fosse assim. Que bom que você já usou o verbo certo. Você achou, mas eu não sou. E não tenho obrigação de ser. Mas às vezes a gente vai construindo relacionamentos que nos aprisionam. Gente, o amor que nos liberta é o amor que Jesus nos ensinou, que é de graça, que é incondicional também, que não é pautado no interesse. Quantos de nós nos sentimos sozinhos, porque muitas vezes nós percebemos que nós temos muitos amigos, nós temos muitos colegas, aliás, mas não temos amigos. Padre, eu converso com tanta gente, eu sou hipercomunicativo. Mas será que você tem amizade com essas pessoas? Você se dá a elas e recebe o coração delas? Ou será que você tem algumas pessoas com as quais você troca um interesse? Que a hora que você precisar, elas vão te dar o que você quer, e a hora que elas quiserem, você vai dar, porque afinal você tem o compromisso
de corresponder à expectativa, se a pessoa fez o que você queria. Esse amor não liberta a gente. Quantas coisas nos escravizam, e Jesus hoje está querendo nos conduzir a uma verdadeira liberdade. A liberdade do dar, do amar concretamente, do fazer o bem, do se desprender do egoísmo. Gente, como o egoísmo nos faz mal. Mas muitas vezes a gente só tem a capacidade de olhar para o próprio umbigo. Eu dizia esses dias atrás que quem olha para o próprio umbigo somente acaba enxergando um buraco, não é? Sempre. A liberdade que Cristo quer nos dar é a liberdade que sobretudo está no amar, no amor. Quais são as coisas que me prendem, que te prendem, que roubam a nossa liberdade? É preciso que nós reflitamos sobre essas coisas. Muitas vezes a gente não progride na vida porque a gente reflete de menos. Ai, padre, meu relacionamento está ruim. Filho, filha, você tem que ter a sabedoria, nós, de parar para refletir. A nossa sociedade não reflete mais. A nossa sociedade é escrava da impulsividade, da ansiedade. Por que o relacionamento não está bom? Onde há o erro da sua parte, da parte do outro? Mas a gente vai vivendo essa bola de neve, e a gente se vicia nessa adrenalina. E quando a gente para, tem gente que quando para entra em crise, porque está acostumada a correr. Passa a vida inteira andando em círculo e não reflete: o que eu estou fazendo da minha vida? É isso que eu quero, é isso que eu quero ser, é isso que eu estou construindo, está me fazendo feliz? Tem um escritor, falando dessa liberdade, tem um escritor russo, chamado Leon Tolstói, muito bom, diga-se de passagem, que ele tem uma frase muito bonita, que diz que não busque a liberdade pela liberdade somente, busque a verdade, porque somente a verdade liberta verdadeiramente o coração. Somente a verdade. Você já conhece a verdade de Deus sobre a sua vida? Deus tem um desígnio para a sua vida. Você que está aqui. Ai, Padre Adriano, eu estou bem, eu estou feliz. Mas filho, filha, você pode estar vivendo momentos de alegria. Só que a felicidade verdadeira só Deus pode te dar quando você entregar a Ele o seu coração e receber e escutar dEle o que Ele tem para a sua vida. Mas às vezes a gente vai vivendo de qualquer jeito e vai se acomodando, gente. Infelizmente, o ruim da cadeia não é nem o fato de estar preso, é que a pessoa acaba se acostumando com o conforto das grades. Quantas coisas limitam a nossa liberdade? Pode ser que você que esteja aqui, você que nos acompanhe pela TV, pode ser que a nossa liberdade esteja limitada por vícios. Pela droga, pela bebida, pelo vício de uma sexualidade exercida da maneira desregrada, onde a pessoa acha que é livre para fazer o que quer também nessa dimensão afetiva, sexual, e se torna escrava de impulsos, de condicionamentos. Esses dias eu li uma pesquisa que falava, de uma revista muito importante aqui no Brasil, que falava sobre o perigo dos distúrbios na área da sexualidade que tem atingido principalmente os nossos adolescentes. Falava de casos de pessoas que contraem vício nessa área da sexualidade e que deixam de comer para ficar no computador, por exemplo, vendo pornografia ou marcando endereço. E a psiquiatra ali que escreveu essa matéria, ela dizia que a consequência, mais cedo ou mais tarde, é a pessoa se isolar de tudo para viver em função do vício, ou seja, está adorando aquele vício. Quer saber aquilo que você adora? É aquilo que você gasta mais tempo. Qual o tempo que Deus tem na sua vida? Tem gente que não tem a capacidade de tirar 10 minutos, 15 para conversar com Deus, mas às vezes fica 2 horas vendo futilidade, alimentando um vício. O que é que me escraviza, te escraviza, nos escraviza? Será que é um jeito egoísta de amar? O egoísmo também escraviza a gente. Como eu disse, amar sempre querendo algo em troca, isso não é amor, isso não liberta o coração. Estar cercado de gente não significa estar acompanhado. Porque se você estiver cercado de parasita, que nem muitos líderes civis por aí, que tem tanto assessor, todos o amam, até o momento que ele está com o poder. A hora que acaba o poder, são poucos que ficam, né? Em muitas áreas. Quais são os amigos que você tem? Não estou falando dos colegas não, aqueles que te amam, e que você ama, que você se doou a essas pessoas livremente. O egoísmo escraviza.
Os relacionamentos desequilibrados também escravizam. Quando você entra num relacionamento que você tem necessidade de uma pessoa, você já está escravizado e esse relacionamento deixou de libertar, está te fazendo mal. O seu coração precisa ter necessidade do céu, de Deus, da verdade em primeiro lugar, e não de uma outra pessoa. Porque, gente, ser humano nenhum é capaz de corresponder os nossos vazios mais profundos. A pessoa que acha que vai encontrar a pessoa que vai preencher todos os seus vazios, já começou a viver a ruína no relacionamento. O relacionamento só dá certo quando é em três: homem, mulher e Deus, para equilibrar as ausências de ambos e unir para sempre esse casal, para que nada e nem ninguém possa separar. Deus precisa ser o alicerce dos nossos relacionamentos. Senão, gente, a gente não vai para frente. A gente cobra do outro o que o outro não pode nos dar, e ao invés de nos libertar, a gente vai se tornando escravo cada vez mais. Filho, filha, independente de como você esteja vivendo, você aqui, você em casa que nos acompanha pela TV, saiba que Deus te fez para ser livre, que Ele te ama e que Ele quer te libertar de tudo aquilo que te escraviza. Quem sabe uma tristeza, maus pensamentos, sentimentos ruins. Tantas pessoas sendo atormentadas até por um pensamento suicida. Quantas pessoas eu escuto, às vezes não tem nem coragem de falar. Filho, filha, não existe nada que você viva que Deus não saiba, e não existe nada na sua vida que seja maior que o poder de Deus e que o amor de Deus por você. Nada. Ele pode te libertar de tudo. Padre, mas é tão difícil as correntes, um relacionamento doente, um sentimento triste. Filho, filha, um vício. Deus pode libertar você e pode libertar a sua família. É preciso que você tenha coragem de assumir a liberdade de Cristo na sua vida e de viver, dando um passo de cada vez como Ele quer que você viva. Esse é o caminho da concreta liberdade que Deus quer te dar em Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos deixar o calor de hoje nos abater não, viu? E vamos tomar muita água, hein? A umidade está muito baixa. Esses dias eu falei perto de uma criança que a umidade estava muito baixa. Ela olhou para a mãe dela e falou: mãe, a humildade está muito baixa. Falei: olha, não sei se a humildade está baixa, mas a umidade está. Vamos levantar os nossos braços para rezar na presença de Deus, entregando a Ele o nosso coração. Erga os seus braços e repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu assumo na minha vida a liberdade que o Senhor quer me dar. A liberdade que o Senhor quer me dar. O Senhor me criou para ser livre. O Senhor me criou para ser livre. E nesta noite eu renuncio. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Todas as realidades que me oprimem. Eu renuncio ao vício. Eu renuncio à tristeza. À depressão. Aos maus pensamentos. Eu renuncio ao estresse. Ao nervosismo. À ansiedade. Que roubam a minha qualidade de vida. Eu renuncio à falsa concepção de liberdade. Eu renuncio aos relacionamentos desequilibrados que me aprisionam, que me fazem mal. Eu renuncio à inveja, ao ciúme, a tudo que me aprisiona e pesa sobre mim. Eu renuncio a todo esse mal. Em nome de Jesus. E te peço, encha-me. Espírito Santo. Liberta minha mente. Meu coração. Desfaz as amarras. Quebra as correntes. Vem, Espírito Santo.
Espírito Santo. Encha-me de alegria. Encha-me de alegria. Batiza-me neste momento. Batiza-me neste momento. Eu te quero em mim. Eu te quero em mim. Vem curar a minha alma. Vem curar a minha alma. Venha libertar-me. Venha libertar-me de toda autopiedade. De toda autopiedade. Que me faz arranjar culpados. Que me faz arranjar culpados. Para os meus sofrimentos. Para os meus sofrimentos. Encha-me agora, Espírito Santo. Encha-me agora, Espírito Santo. Enche o meu coração. Enche o meu coração. Dando-me a verdadeira liberdade. Dando-me a verdadeira liberdade. Que Cristo conquistou para mim. Que Cristo conquistou para mim. Eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E com os braços erguidos cantemos na unção do Espírito Santo. Hoje livre sou. Tenho sede da tua graça. Tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe. Sou mais forte, vou mais longe. Quando aqui estás, cante isso. Com palavras de amor. Com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança. Meu tesouro, minha herança. Meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor. Tribulações, nem dor podem nos separar. Jamais irão romper. Jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. E aplaudamos o nosso Deus que nos faz livres em Cristo. Pode ser mais forte. Aplaudamos o nosso Senhor que nos liberta, que nos restaura, que nos faz livres verdadeiramente.